Olá! No dia 4 de fevereiro, o Ministério da Saúde publicou em seu site a nota técnica sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. O documento, muito criticado, foi retirado do ar 2 dias depois. E, segundo a pasta, a nota técnica está em consulta interna no Sistema Eletrônico de Informações para receber contribuições de servidores do Ministério e de outros órgãos, como o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e também o CONASSENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A Câmara de Campinas aprovou uma moção de protesto de autoria do vereador Pedro Tourinho, que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde, contra a nota técnica. E ele é um dos convidados do Questão de Ordem de hoje, que traz também o coordenador do Departamento de Psiquiatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas e professor da PUC Campinas, Dr. Eduardo Henrique Teixeira, e também o Dr. Geraldo Baloni, que é médico psiquiatra, que foi professor da PUC por 23 anos e também foi responsável pela unidade de psiquiatria do Hospital Celso Pierro da PUC Campinas, e tem ainda um site sobre psiquiatria e autor de alguns livros. A gente vai começar agora, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Uma pergunta única para os três. Você é contra ou a favor da nota técnica e por quê? A gente já vai começar com o senhor, vereador, que o senhor já se posicionou até pela moção contra, e eu queria que o senhor justificasse por que é contra essa nota técnica. Perfeito. Bem, antes de mais nada, eu gostaria aqui de saudar, o professor Geraldo e o professor Teixeira, aqui, duas figuras aí da psiquiatria que tem muita experiência nessa área e certamente vão tornar esse debate aqui um debate muito mais rico. É muito bom fazer essa discussão com gente com essa experiência. E, Mirna, a gente tem uma visão crítica a respeito dessa nota. Antes de mais nada, por algumas das ênfases que essa nota dá para certos aspectos que na nossa avaliação não eram os aspectos mais importantes a serem, vamos dizer, priorizados quando a gente fala sobre as necessidades da saúde mental do Brasil hoje. Os transtornos na área de saúde mental são transtornos extremamente frequentes. Há estudos que dizem, um estudo amplo da Organização Mundial de Saúde colocou na casa de mais de 20% o percentual da população que sofre com algum transtorno mental de ordem moderada a grave, um estudo de 2012, um estudo que deu muita repercussão. A gente sabe que os transtornos graves do ponto de vista, às vezes, de realmente dificultar qualquer tipo de convívio social e tal, não são pequenos, não são poucos, são muito frequentes, E a gente tem, ao longo de mais de 30 anos, a consolidação de um modelo de organização para o Sistema Único de Saúde, para a saúde mental brasileira, que entendeu que a nossa bagagem de construção da saúde mental, do cuidado em saúde mental, antiga, era uma bagagem que vinha com muitos vícios, com muitas histórias de abusos, de desrespeito aos direitos das pessoas. Eu, pessoalmente, participei do fechamento de um hospital psiquiátrico na cidade na região metropolitana do Recife, o Hospital Alberto Maia. Talvez algum dos professores conheça o Hospital Alberto Maia, e presenciei situações muito dramáticas. Vi pacientes que foram internados aos 15 anos e estavam lá com 45, 30 anos internados, sem mais nenhum tipo de vínculo social, de construção. Então, essa política ela avançou muito. É evidente que a Política Nacional de Saúde Mental, que foi uma construção muito, vamos dizer, pioneira, ela tem uma série de limitações. E essas limitações foram se tornando evidentes também, dia após dia. A gente tem uma política subfinanciada, a gente tem uma política que ainda padece de uma série de acúmulos do ponto de vista teórico, do ponto de vista institucional, mas a gente entendia que era um rumo adequado, o rumo que entendia que o que a saúde mental brasileira precisa são mais serviços de atenção psicossocial, mais centros de convivência, mais serviços residenciais terapêuticos, mais leitos de internação psiquiátrica em hospitais gerais, e com uma política mais estruturada de apoio aos hospitais gerais para dar conta da demanda muito específica que esses leitos representam. E a nota, ela traz uma ênfase, na minha avaliação e na avaliação de muita gente, para a questão do manicômio, que é justamente a instituição que carrega esse estigma e essa bagagem histórica muito negativa no nosso país,
e traz e cita, isso na verdade foi uma controvérsia que eu acho que acabou levando o foco para essa questão, mas ela não era a principal, cita a questão do eletrochoque. Não é, ou a eletroconvulsoterapia é um procedimento que a gente entende que ele tem o seu lugar, mais do que consolidado e bem caracterizado, né, e jamais ela vem a ser também uma das primeiras ou dos mais importantes recursos que a gente precisa lançar a mão para melhorar a saúde mental da população brasileira. Ela é um recurso com uma indicação muito específica, né, para casos muito graves e tal. Então, criou-se toda uma polêmica em torno dessa nota por essas características dela. Eu, particularmente, acho que o principal é devolver o foco do financiamento das políticas públicas para o manicômio. Eu não vejo isso como uma questão que seria necessária nesse momento no país, mas sim a necessidade do fortalecimento, da qualificação, do investimento na rede que a gente demorou 30 anos construindo e que agora a gente vê que vai provavelmente começar a sofrer, como tem acontecido com o Sistema Único de Saúde de modo geral, um processo de sucateamento, de desmonte, de desinvestimento. A gente considera isso um pecado, um prejuízo tremendo para uma construção muito bonita, né, da saúde pública brasileira, dos psiquiatras brasileiros, dos psicólogos brasileiros, enfim, essa é a nossa avaliação. Ok, então, Dr. Baloni, seja bem-vindo. A sua opinião, por gentileza. Muito obrigado. Eu agradeço também a presença dos colegas aqui, Dr. Pedro, Dr. Eduardo, e essa oportunidade, e aliás eu fiz questão de participar hoje, porque é um assunto que me interessa muito. E evidentemente eu nem sei se eu estou capacitado para falar para vocês sobre portarias, leis e afins. Eu me sinto bastante capaz para falar sobre o paciente e a família do paciente. Então eu, nesta portaria que nós conversamos um pouquinho aqui antes do programa, eu acho que deveria mesmo flexibilizar um pouquinho a internação psiquiátrica, tendo em vista o sofrimento e a angústia de muitas famílias que têm entre seus membros uma doença psiquiátrica grave, nem sempre compatível com o tratamento ambulatorial, seja uma doença psiquiátrica propriamente dito, tipo uma esquizofrenia, uma depressão grave com sintoma psicótico, uma crise de euforia, e também essa questão que está muito conversada hoje em dia, que são os casos de dependência química e alcoolismo, né? Também passando pelas internações compulsórias, involuntárias e voluntárias. Isso é bastante interessante. Eu acho que a nossa região, eu estou formado há 43 anos, 40 dos quais como psiquiatra. Nesses 40 anos, a nossa região, eu acredito que tenha perdido mais ou menos 90% dos leitos. Nós tínhamos aqui vários hospitais, estava conversando agora, aqui antes do programa, vários hospitais psiquiátricos grandes. E hoje nós não temos mais, temos 2 ou 3, um hospital dia, 2 hospitais bem pequenos mesmo, nem sei se chama hospital, pode chamar clínica, são clínicas de internação, mas eu estou aqui para esse debate no seguinte sentido, só a título de descontrair um pouquinho, né? Não é um ônus da psiquiatria, o hospital psiquiátrico, evidentemente, né? Eu não conheço nenhum colega psiquiatra que tenha saído laçando paciente para jogar no hospital psiquiátrico. Eu falo às vezes até brincando que o muro do hospital psiquiátrico muitas vezes está lá para impedir as pessoas de entrarem e não de saírem. Porque a carência de leitos é tão grande e a procura é tão grande que a dificuldade em quem trabalha realmente da parte assistencial, como é o doutor Eduardo, que eu sei que ele trabalha, que aquela posição que eu ocupava na PUC, hoje em dia quem faz é o doutor Eduardo. É uma dificuldade enorme a conquistar o espaço para a nossa internação. Uma dificuldade enorme, aonde que vai mandar um paciente mais grave, onde que não vai. Agora, evidentemente, tem exageros, muitos. Mas eu ainda volto a falar, se a gente tiver oportunidade aqui hoje, que esses exageros, geralmente, na ida ao hospital psiquiátrico, na internação, é mais por conta da família. Depois eu posso explicar por quê e como. E
O psiquiatra, na realidade, não compactua muitas vezes com algumas internações, mas ele sucumbe, ele não suporta a solicitação que é tão grande. Eu fiz um trabalho principalmente sobre isso, onde de 148 familiares entrevistados que estavam levando o paciente para a internação, 2 famílias disseram que o objetivo seria curar o paciente, tratar o paciente. A maioria era por uma questão disciplinar. Pelo largamão de ser besta, para ele não amolar muito minha mãe, porque se ele não internar, o patrão vai mandar ele embora, se ele não internar, a namorada não larga dele. Enfim, questões extra-medicina. Então, com isso, eu sou favorável realmente a cercear essa internação desmedida. Agora, eu vim aqui debater para ver o que a gente pode fazer em termos de meio termo, quer dizer, de sensatez. Ou seja, não fechar de uma vez a internação psiquiátrica e os hospitais psiquiátricos e nem também escancarar a porta e todo mundo que quiser uma internação interna, e não só por critérios médicos, mas daí passa a ser critérios sociais, familiares e etc. Então acho que vai ser bem oportuno, bem proveitosa a nossa discussão. Ótimo, doutor, obrigada. E agora a gente vai falar então com o doutor Eduardo. Doutor, a gente já ouviu 2 opiniões aqui, qual é a do senhor? Bom, primeiro eu vou falar que é uma satisfação estar aqui junto com o doutor Pedro, doutor Valori, a gente trabalhou muito tempo junto, eu com o Valori, né? E somos todos aí da mesma faculdade, né? Da faculdade da PUC. Então, acho que o debate é realmente produtivo e espero colaborar. Eu concordo com essa norma, mas também concordo com o que o doutor Pedro falou. Então eu acho que o ideal, assim, o Dr. Balloni fez um resumo do cenário geral, que a gente tentar chegar realmente no equilíbrio. Eu tenho um certo receio de que nas discussões acabe sempre envolvendo, não tem como não deixar isso acontecer, mas as questões ideológicas. Então, ideológicas, preconceituosas e outras questões mais aí que eu acho que é um desserviço para a população. Então, vou pegar o exemplo, um dos aspectos, como o Dr. Pedro citou, é a questão do eletrochoque. É um procedimento médico, é um ato médico, o nome correto atual é eletroconvulsoterapia, e que a polêmica do momento agora é que o governo, nessa norma, ele resolveu então disponibilizar ou abrir financiamento para que as cidades, alguns municípios tenham esse equipamento. E aí, na questão da desinformação, esse equipamento poderia trazer a psiquiatria antiga de volta. Não é antiga. Então, quando no meu consultório privado, quando eu atendo meus pacientes, quando a gente pega paciente grave, e é muito ruim, é muito triste você ter um paciente grave que você já tentou de tudo, ele está ali com a família e a família não quer mais, fala assim, doutor, ajuda, faça alguma coisa, a pessoa não se alimenta mais, a pessoa não sai de casa, e às vezes a única opção é a eletroconvulsoterapia, que em 90% dos casos é extremamente efetiva. O paciente hoje em dia, ele vai para o hospital, né, os convênios, apesar de não estar no rol da ANS, o convênio, as operadoras acabam custeando o tratamento, o paciente ele é submetido a uma anestesia, ninguém é feito contra a vontade, como as pessoas veem nos filmes, nas propagandas, alguém pegando a força para fazer o eletrochoque, não é assim. O paciente passa por vários exames, aceita fazer o tratamento, é anestesiado num ambiente protegido. Durante esse processo que ele está anestesiado, ele recebe uma corrente. Hoje em dia os equipamentos têm uma corrente muito baixinha, suficiente para uma crise convulsiva. Essa crise convulsiva não é percebida pelo paciente. Quando ele, logo em seguida, é um processo anestésico rápido, ele já desperta, e aí ele faz essas sessões 2, 3 vezes por semana, e aí sai da crise. Então, o que a gente está falando aqui é que quem depende do serviço público não tem essa opção. Quando a gente está com um paciente lá na PUC internado no pronto-socorro, que a gente precisa, pelo SUS, precisa do procedimento desse, a gente tem que ficar negociando com a Unicamp tem um protocolo diferente, que é o único aparelho da região, pelo sistema público. Então, eu estou dando exemplo de uma situação. Eu acho que a saúde mental envolve outras questões. Concordo com o que o
o Dr. Pedro falou, a necessidade de investimento em equipe multidisciplinar, o modelo do CAPES é um modelo que tem se mostrado efetivo, contudo, a gente vê que a maior parte dos CAPES não tem equipe mínima. Então, se a base do questionamento dele é a falta de financiamento de uma forma adequada, tá certo. O que não, eu acho que assim, lapidar o que é escrito de um jeito, né, doutor, assim, da forma que possa ter uma tendência a investir mais em um setor ou outro, chegar no equilíbrio. Mas também aqui fazer um alerta, que às vezes a desinformação, as pessoas às vezes têm só essa ideia, é um tratamento que nem existia mais. Não existe, a gente usa, mas usa na rede privada, que na rede pública não tem. Sim, então, essa norma técnica, quando a gente fala de dar um sinal verde, por exemplo, para a compra desses aparelhos, então não necessariamente significa um retrocesso, é isso? Eu não vejo como um retrocesso de maneira nenhuma. Eu acho até que é uma aquisição importante como recurso terapêutico colocado à disposição da população. Mas aí é o seguinte, é uma questão cultural, né? A nossa cultura tem um certo preconceito em relação ao psiquiatra, ao tratamento psiquiátrico. Eu falo brincando que quando o cardiologista prescreve um medicamento para o resto da vida, a pessoa põe até no currículo que ele tem que tomar aquilo. E ninguém fala os psicotrópicos que tem que tomar. No entanto, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo e vendo agora, tem pelo menos alguém na família que toma algum antidepressivo ou algum tranquilizante. Mas ninguém, por isso você vê a dificuldade que a gente tem como psiquiátrica de fazer propaganda do nosso nome. Ninguém fala que está se tratando, né? Tamanho é o preconceito. Com relação ao preconceito da eletroconvulsoterapia, só vou dar uma ilustrada aqui para todo mundo entender o que eu quero dizer com isso. Quando você está num cinema, por exemplo, assistindo um filme, e o sujeito faz uma eletroconvulsoterapia e tem uma convulsão, todo mundo fica constrangido, com vontade de realmente se vingar contra o médico. Mas quando você dá um choque no peito de 400 volts e tira um sujeito da fibrilação, o cinema aplaude em pé. Salvou a pessoa, ele ia morrer e agora morreu. Outro também ia morrer por suicídio. Ambas as mortes são letais, né? Tanto de suicídio quanto de fibrilação atrial. Mas, no entanto, o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia cerebral, tem uma conotação muito mais pejorativa do que aquela que dá no peito, que é uma desfibrilação de um coração que está fibrilando. Então, só para ter uma noção do preconceito que todos nós temos. Todos nós temos. Então, claro que essas políticas de saúde pública, eu sinto às vezes, não sei se eu devo estar enganado, os colegas aqui que vão me corrigir, a impressão que eu tenho muitas vezes é que faltou um pouco uma visão médica dessa questão. Pode ser que nós tenhamos uma visão de outras áreas envolvidas na questão da saúde mental, como psicologia, a terapia ocupacional, o serviço social, etc. Mas a visão médica propriamente, porque veja bem, de tudo, todos os critérios para internação psiquiátrica, pelo menos eu não vi em nenhum lugar o critério de diagnóstico. Quais são os diagnósticos que se internam? Quais são os diagnósticos que não se internam? Então, mas aí, doutor, o senhor não colocou, depois eu volto, então, o senhor já vai falar, aquela questão da cultura, que quantos casos eram porque realmente o psiquiatra dizia precisa e quantos, olha, para ele não dá trabalho, eu quero porque ele está com problema no trabalho, com problema na família. A gente volta daqui a pouquinho então nisso, vereador. Eu acho que quando a gente vai discutir o cuidado em saúde mental e políticas públicas para cuidado em saúde mental, a gente não precisa ter a pretensão de nos desvencilharmos da nossa história e da nossa cultura. Claro. Porque, inevitavelmente, isso vai ter um papel, né? Tem, inclusive, algumas sociedades e tal, em que nem se trata as questões de saúde mental da mesma forma que as nossas, né? Que os transtornos são vistos de outro jeito e tal. O fato é que nós temos a nossa história. E, de fato, eu acho até que foi muito infeliz o fato de que boa parte do antagonismo à nota técnica tenha se dado por conta da questão da eletroconvulsoterapia. Né? O cerne da nossa crítica à nota não é essa questão. Feito o professor Eduardo colocou, a eletroconvulsoterapia é um procedimento que, certamente, durante um período da história desse procedimento, houve abusos, houve maus tratos, isso é inegável. Né? Tem relatos 1000 desse tipo e infelizmente, instituições
que operaram como instituições carcerárias em vários contextos, né? Teve a história do manicômio no Brasil, que eu falei, é uma história muito, não só no Brasil, no mundo, né? É uma história que tem um legado pesadíssimo, triste, de abuso e tal. Tem um livro da Daniela Arbex, não sei se os professores já leram, O Holocausto Brasileiro, contando a história de Barbacena. É um livro muito... Eu sou mineiro, né? Eu sou de Belo Horizonte, conheço muito Barbacena, eu achei muito interessante ler aquilo ali, porque fazia parte da minha infância, ouvir falar e saber dos casos de Barbacena e tudo mais, enfim. E mostra e fala, né, das milhares de pessoas que morreram de frio, de abandono, de desnutrição, de doenças e tal. Então, infelizmente, o principal que se falou, de forma talvez mediaticamente meio aproveitando uma possibilidade de abrir um debate, feito você falou, aproveitando de alguns preconceitos ou noções um pouco equivocadas ou não atualizadas sobre o que é eletroconvulsoterapia, era do eletrochoque. Mas o cerne, para mim, é um sentido que está na nota de que a política de saúde mental que anterior à da atual nota está em vias de ser abandonada. Essa, para mim, é a preocupação que eu acho, porque sim, há uma questão ideológica. É evidente que há. Não se trata de um governo que, em momento algum, se abstém de ter posicionamentos ideológicos. É um governo que tem lado, característica, que tem um discurso, né? Também, nenhum governo, inclusive, dos últimos, tem qualquer pretensão de se dizer um governo vamos dizer, pautado, de certa forma, apolítico, não pautado por aspectos ideológicos. E esse governo tem uma característica muito forte, que é uma rejeição, né, a toda uma bagagem histórica que foi uma contribuição que setores que você pode chamar de esquerda, de progressistas, de o que quer que seja, deram à sociedade brasileira. E a reforma psiquiátrica é um ponto particularmente controverso dessa temática, né? Porque incide no núcleo profissional nosso médico. A gente sabe o tanto que o saber médico é um saber que a gente guarda com um certo cuidado de falar, olha, é um saber que a gente acumulou com muito estudo, com muita legitimidade, então não venham pisar aqui no nosso terreno. A gente sabe que a reforma psiquiátrica é um terreno onde essas fronteiras foram atravessadas. Isso tensiona, dialoga e provoca realmente muita controvérsia. Mas, de novo, o fato é, a sua fala foi precisa no que diz respeito aos CAPs, por exemplo. Pô, a gente sabe que o modelo é efetivo. A gente tem um monte de experiências de CAPs funcionando por um período razoável, com equipes cheias. Via de regra, depois de algum tempo, essas equipes começam a ficar capengas, começam a ser desmontadas, porque existe um processo de desinvestimento na saúde pública. Isso é real. E aí, os CAPs já não começam a dar conta, não conseguem mais dar conta do recado. Eu digo Campinas. Campinas é uma cidade que é famosa por ter feito uma rede grande. A rede de Campinas ainda está longe de dar conta da demanda da cidade. Cada CAPS, nós temos CAPS 3 aqui, CAPS grandes, cada CAPS cuida de 500 pessoas. Aí você olha, o CAPS não dá conta. Hoje não há internação em Campinas ou há? No município de Campinas? É. Não, tem internação psiquiátrica, tem sim. Na Unicamp. Tem na Unicamp, tem na PUC. Tem na PUC. Na PUC ainda tem, então? Só os leitos de urgência. Só leitos de urgência. Enfermaria. Não tem Que mais não uma ala tenha- psiquiátrica como já teve. A gente tinha no Ouro Verde, uma enfermaria de psiquiatria, que é o que eu falei dos leitos de hospital geral. É evidente que a gente precisa internar muito na Mas psiquiatria. continua, Ouro Verde acho que está Sim. lá, a enfermaria do Ouro Muito, Verde. muito frágilzinha ali, também Mas a desmontada no nota seu modelo. prevê o que exatamente nesse sentido? Aumentar os leitos oferecidos no hospital geral para o setor de psiquiatria ou termos hospitais financiados pelo SUS exclusivamente para a psiquiatria? Você vai responder daqui a pouquinho. Essa é a segunda opção. O Questão de Ordem vai para um breve intervalo e a gente vai detalhar um pouco melhor isso. Não sai daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje fala sobre saúde mental, devido à nota técnica publicada em 4 de fevereiro, que traz as diretrizes. E o vereador Pedro Tourinho falava, inclusive, dessa questão de aumento de leitos nos hospitais gerais ou hospitais psiquiátricos voltando à ativa. Vereador, é isso? Acho que é legal a gente fazer essa distinção. Né? O que é o que a gente está chamando do leito do hospital psiquiátrico versus o leito do hospital geral? O leito do hospital psiquiátrico é o leito numa instituição que atende exclusivamente psiquiatria, né? Que, portanto, pode ter vários nomes, mas que... Mais conhecido de Campinas, o antigo Cândido Ferreira, por exemplo, que agora não tem mais leito de internação no Cândido Ferreira. Né?
E em contraposição nós temos os hospitais gerais, que é parte da política que propunha substituir os espaços do hospital psiquiátrico pelo espaço do hospital geral, que seriam leitos em que você tem frequentemente alas separadas, né? Isso é o ideal, que se trabalha, nem sempre é assim, né? E em que você poder internar o paciente para poder estabilizar o paciente, tratar, eventualmente fazer, né, enfim, os tratamentos que forem necessários, inclusive a eletroconvulsoterapia quando for necessário, até que o paciente estabilize. Essas internações são internações que são previstas uma duração mais curta, limitada, que pode ser de 15 dias, 1 mês, 2 meses, enfim, mas elas não vão ser de 30 anos. A preocupação que existe, e ela é pertinente, é que ainda hoje tem muitas instituições no Brasil, hospitais psiquiátricos, ainda existem muitos, nós não está longe de acabar o hospital psiquiátrico no Brasil, que tem histórias de duração, de internações de longuíssima duração, em que essa cultura ainda não foi, vamos dizer, não foi transformada numa outra cultura mais focada no cuidado. E é isso que o professor colocou, que muitas das vezes a demanda pela internação ela é de origem disciplinar, né? Ela é de ordem social, ela é o quê? É que a família não aguenta mais o cara no surto bateu na mãe, é trágico, é dramático, são situações horríveis. E de fato elas exigem internação, mas não necessariamente internar a pessoa por 8, 10, 7, 15 anos, isso nós não queremos. Então, quando a gente fala nessa nota, ela não fala nesse tempo, significa que essa abertura do hospital psiquiátrico ou não significa não isso? Significa isso. Okay. Não, eu quero antes que né, jamais eu estou dizendo que toda internação em hospital psiquiátrico vai ser uma internação de longa duração, de forma alguma. Tem um monte de internação de curta duração. Mas é uma questão efetivamente da cultura institucional, que a gente entende que tem que ser transformada, que é um processo ainda inconcluso, e que a gente entende que o investimento, a gente estava até falando no intervalo, que o dinheiro que vai para o leito manicomial, a gente gostaria que ele fosse para o hospital geral poder se estruturar, que é algo que segue sem acontecer. Tem algum momento que a nota fala da questão da possibilidade de internação, inclusive de crianças em hospitais psiquiátricos ou não? Tem, a nota ela cita, né, essa questão que a gente também não enxerga como algo que faz muito sentido, né? A gente quer, o hospital psiquiátrico, por definição, é uma instituição, quer dizer, não dá para falar de forma geral, mas boa parte deles, tem hospitais e hospitais, é claro. A gente acha que a criança tem que preferencialmente estar perto da família, né, tá o máximo de tempo possível com os parentes, etc. Isso o CAPS faz hoje? Às vezes a criança tem que ser internada sim, num hospital onde ela vai receber tratamento, etc., mas não necessariamente no hospital psiquiátrico. Essa é a questão, que é um ambiente que tem todas essas características, potencialmente, que a gente não acha que devem ser as ênfases do tratamento. Doutor Eduardo, a gente já tem inclusive um posicionamento do Conselho Federal de Psicologia, também que publicou uma nota de repúdio no dia 8 de fevereiro e depois do Conselho Regional de Fonoaudiologia no dia 12 de fevereiro, preocupados com todas essas questões. E como fica a questão vocês são 2 psiquiatras, o senhor é da Sociedade de Medicina, inclusive que representa aqui a Associação Brasileira de Psiquiatria. A associação tem um posicionamento? Tem sim. Então eu sou presidente do departamento da Federada, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria aqui em Campinas, e a posição dela é de apoio em relação a essa norma. Inclusive, aproveitar o gancho aqui do Dr. Pedro, que eu acho que eu entendo o que ele fala, porque nós aqui somos todos médicos, e é importante para quem estiver assistindo, o médico não gosta de internar. Não, como eu disse no começo, não vai ser laçando. Então, assim, a ideia ficou muito assim, como se o mal da história é o psiquiatra. E, na verdade, eu, por exemplo, interno muito pouco. O que a gente está debatendo aqui é para onde vão aqueles pacientes que realmente precisam internar. E eu compartilho do mesmo número do Dr. Pedro. Eu também tenho receio de que, criando uma estrutura, um hospital psiquiátrico, e que pode ser que ele acabe fazendo esse trabalho que é o medo dele, qual que é? É acolher pessoas que a sociedade não quer mais. Não é o psiquiatra que vai deixar ele lá dentro, é a sociedade que não quer mais. Eu trabalho dentro da Unimed, eu sou auditor da Unimed, e a gente vive um problema muito sério. Eu tô todo momento lá. A Unimed não quer pagar uma internação de 3, 6 meses. E o governo manda pagar. E a Unimed não quer pagar. E é interessante que a hora que eu entro em contato com o médico do hospital psiquiátrico, que aí são vários na região, que a operadora para isso tem, né?
A hora que você conversa com o colega médico, ele fala, Eduardo, eu já quero dar de alta, a família não quer e vai embora. Entendeu? Então, aí por isso eu compartilho com o medo dele, o receio dele, a preocupação. Se forem criadas estruturas que permitam isso, né, realmente é um problema muito sério. Eu entendo que quando se cria uma nova regra, porque até quem escreveu, até falando, você falou da questão da ideologia, de quem, né, dos partidos que estão comandando e tudo mais, mas quem escreveu essa norma é o professor Quirino da Santa Casa, e ele entrou lá há quase 2 anos. Sim, então no Temer, né? No Temer. Então existe até a dúvida se ele ia continuar. Mas ele já vinha representando um grupo que queria mudanças de uma lei que foi criada em 2001. Uma lei que foi criada em 2001 e ficou mais de 15 anos no Congresso e passou por várias mudanças. Então, Sim. na verdade, o que todo mundo está querendo é uma modernização. Né? Eu acho que assim, é aberta mesmo. Que o Conselho Federal de Psicologia se manifeste, o Conselho da Terapia Ocupacional se manifeste. A gente é um país democrático, as pessoas são diferentes, pensam diferentes, e a gente chegar aí num caminho para que o paciente realmente, ele é o foco, né? O paciente poder, ele e a família, ter um tratamento... Até acho que o denominador comum entre todos aqui é que ninguém está querendo que o hospital, a instituição psiquiátrica, substitua a família no acolhimento dos seus membros doentes. Assim como uma criança com pneumonia, todo mundo da família vai tratar, vai acolher, também o doente mental. Evidentemente, existem inúmeras exceções de pacientes cuja doença impede a permanência em ambiente familiar ou ambiente social, que tem que ser recluso até por uma questão de garantia dele mesmo e dos outros, né? Isso é ponto pacífico. Mas o que a gente não quer é o que acontecia antigamente na PUC, viu, Eduardo? Você é testemunha disso, você também convivia nessa época. É o seguinte, a família, quando chegava a época de carnaval, eles iam levar o paciente para internar, inventavam uma história muito cabeluda, independente se é verdade ou não, para poder sair de férias para o carnaval e largar o paciente internado. E muitos, infelizmente, o doutor Eduardo é testemunha. Ainda bem que a gente tinha boas assistentes sociais, o serviço social era bom, para localizar a família de paciente internado. Porque eles davam endereço falso, que era para a gente não devolver o paciente na casa depois. Então tinha que pegar o serviço social e investigar onde que morava esse paciente, porque aquela família não queria mais. E a gente sabe, né, em psiquiatria, quem mexe, por isso que eu digo, é importante que as pessoas envolvidas nesse sistema tenham vivência psiquiátrica, tenham vivência com as instituições psiquiátricas. É muito comum, por exemplo, que quando a família leva o paciente para internar num hospital que favorece uma internação prolongada, quando o paciente tem alta, nem escova de dente mais em casa ele acha. Já deram fim em tudo. Não tem mais quarto dele, não tem mais cama dele. É a família entendendo que ele já ia ficar lá, quase que para sempre. Sim. Então, ninguém quer isso. Eu tenho absoluta certeza que não tem nenhum psiquiatra e nenhum profissional. Aí entra uma pergunta que eu acho que quem está em casa, de repente, está pensando nisso. Por exemplo, mas aí, compete à família, até porque o senhor deu esse exemplo de que o médico falou, mas a família quer que... Não é a alta médica que determina o futuro desse paciente, não apenas a vontade da família? Depende, porque às vezes eles não querem buscar, eles mudam de cidade, é por aí que acontece. Sabe o que acontece? A história é grave. Uma alta hospitalar de uma internação não necessariamente significa que o paciente está tranquilo para poder ir de ônibus para casa e ser cuidado ali. Entendeu? E às vezes a doença mental é grave que às vezes de fato o paciente vai precisar de um familiar que vai recolher lá no hospital, que vai levar ele para casa, que vai depois garantir que ele vai no CAPS. Sim. Entendeu? Porque a gente entende que esse atendimento continuará no CAPS. Exatamente. Por exemplo, a ideia não é uma simples alta, é o que a gente hoje em dia na saúde coletiva a gente chama de transferência segura. Você não manda o paciente embora, você transfere o paciente de um hospital para um serviço ambulatorial que vai cuidar dele. Na cardiologia a gente tem trabalhado esse conceito, na ortopedia, em tudo quanto é área. Hoje em dia a gente trabalha nos hospitais que são aí que tem essa ideia da compreensão da importância do cuidado ambulatorial, de que essa tem que ser a maneira de você abrir mão da presença do paciente no hospital. É uma transferência. Liga para o serviço, conversa com um colega que está lá responsável pelo serviço, avisa que esse paciente vai estar chegando. Se é um serviço de base territorial comunitária, como um CAPS, uma unidade básica de saúde, vai receber uma visita domiciliar de um agente de saúde,
né, ou de uma pessoa do CAPS, e dali continua. Lógico, eu estou falando aqui de um mundo que funciona, Ideal. ele não é ideal, ele é real, mas ele é real, infelizmente, em alguns contextos, em alguns períodos em que há grana e vontade política para que ele aconteça. Sim. É isso. Né? E aí o fato é que realmente tem esse dilema, que são as pessoas que perderam completamente o vínculo familiar, social. Né? Nessa experiência que eu tive, fico até tímido de falar, porque eu não tenho a experiência que os dois professores aqui têm com a psiquiatria, e nem tem tempo de formado comparativo aqui aos colegas, mas vivi algumas coisas na área da saúde mental. Eu lembro que lá, nesse caso do Hospital Alberto Maia, com que eu vivenciei lá em Pernambuco, tinha a questão da construção, de colocar para as prefeituras que elas tinham que fazer os serviços residenciais terapêuticos. O que é isso? São casas pagas pelo Estado, é caro, cuidar das pessoas é caro, pagas pelo Estado, alugadas ou compradas, em que vão morar 3, 4 usuários da saúde mental que perderam os seus vínculos com qualquer outro parente. Às vezes os parentes já morreram, tem gente que está internada há 20 anos. Um lar abrigado. Um lar abrigado, tipo um lar abrigado, em que essas pessoas vão ter acompanhamento terapêutico, vai ter um profissional de saúde que acompanha ali, que visita, que faz às vezes do que um familiar eventualmente faria. Então vai junto com o usuário da saúde mental para fazer compra no supermercado, garante que ele vai no CAPS, conversa com a pessoa, tá? Quando vai ter uma descompensação percebe, aciona o psiquiatra. Quer dizer, essa rede, a RAPS, que é o nome dessa rede que a gente pensou aí ao longo de muitos anos, é uma rede que, enfim, as pessoas que construíram isso são pessoas que vivem o sistema também, né? E está tentando desenvolver um modelo. O problema é que, eu estava dizendo, seja qual for o modelo que a gente tenha opção aqui no Brasil, sem grana para o SUS, vai dar errado. E o povo vai ser desassistido. Me preocupa muito essa discussão. E aí a questão de voltar a termos depósitos de pessoas, essa possibilidade. Pois é. Claro que há, é o que o professor colocou. É uma preocupação, né? Essa cultura do depósito de pessoa é uma cultura que não está... E os pacientes para esse perfil existem. Existem. Então, não é uma coisa assim, você fala assim, não vai acontecer. A chance de acontecer é grande, porque você tem, por exemplo, você falou de um hospital de criança. Pega um menino com uma doença neurológica mental, um autismo grave e tudo mais, se você pegar algumas crianças, se mordem, atacam a família, tem que andar com capacete de moto para não se machucar, porque bate a cabeça o tempo todo. Você vê situações gravíssimas, onde a pessoa às vezes sobrou só a mãe e a criança, jovem, sei lá, 15 anos. E a mãe não tem como sair para trabalhar por causa dele. Então, se ela conseguir um lugar para institucionalizar, a gente chama esse termo, né? Institucionalizar, é meio como deixar como se fosse um asilo. Ela vai deixar. Sim. Entendi. Mediante isso que nós conversamos, eu queria que vocês três dissessem, anotam que nesse momento, inclusive, de acordo com o governo, eles estão com contribuições ainda de órgãos, etc. O que precisa ser mudado? A nota precisa ser totalmente retirada e feito um novo texto? Ou é possível fazer adequações neste texto? Vereador. Eu acho, Mina, que a medida de tirar essa nota do ar e abrir para a sociedade debater é a medida correta. O texto que vai sair das contribuições que vão ser feitas é impossível dizer, né? Eu espero que não haja nenhuma predisposição a veto à contribuição de setores da sociedade, né, que vivem o contexto da saúde mental e que queiram contribuir, associações de usuários, conselhos das mais diversas categorias, as entidades médicas todas que estão relacionadas a isso. Eu acho que o que é importante acontecer é um debate pleno, franco. Agora, eu acho que qualquer texto que venha a ser o texto subsequente não pode pegar a bagagem que a gente tem acumulada dos anos aí da reforma psiquiátrica e dizer que nesse momento a gente está inaugurando uma nova fase, porque nós não estamos nem maduros para falar no Brasil que a gente vai refazer uma nova reforma psiquiátrica brasileira. Isso não está amadurecido. Né? De fato, nem lá em 87, quando começou formalmente o processo da reforma psiquiátrica brasileira, estava amadurecido. Foram 30 anos de gente gastando as vidas para refletir sobre isso, brigar, debater. Já teve trocentas notas anteriores a essa que foram burilando a política de saúde mental. Né? E aí eu acho que não cabe a ninguém a pretensão de reinventar completamente um processo que está em curso. Esse processo tem que ser preservado e fortalecido nos seus méritos. E, de fato, tentar se trabalhar em cima das deficiências desse processo. Que, eu repito, para mim, a grande deficiência
de todo esse processo, assim como da estruturação do SUS em geral, é a nossa negação, a nossa opção sistemática em não tratar, não investir direito no cuidado das pessoas. Né? Eu tenho um dado que hoje na aula na PUC, eu tive uma aula hoje na PUC, a gente apresentou, o Brasil gasta, em média, aproximadamente R$ 750 per capita com saúde, somando as esferas federal, municipal e estadual, por habitante por ano. R$ 750 por habitante por ano. Uma diária de UTI custa R$ 3.000. 4 mil? Quer dizer, um cara que está um dia na UTI, ele gasta o dinheiro de um ano inteiro de 4 pacientes. Aquelas 4 pessoas não podem precisar nem de um paracetamol. E aí, ao mesmo tempo, a gente topa a aprovação de uma PEC do teto, a emenda constitucional número 95, congela os gastos em saúde e educação no Brasil por 20 anos nos patamares de 2017. Com esse valor, pegando o envelhecimento da população, que vai acontecer progressivamente, aumento das doenças crônicas, da prevalência das doenças crônicas, nós não vamos dar conta. O Brasil vai virar uma confusão sanitária danada. Então, para mim, a aposta tinha que ser outra, em vamos financiar melhor, vamos estruturar melhor um sistema público organizado de saúde. É o que os países desenvolvidos escolheram, na sua maioria, para poder cuidar da sua população. Não tem por que a gente não querer fazer isso. Doutor Geraldo. Eu acho sim que o doutor Pedro Torinho falou muito bem, eu concordo com tudo que ele disse. Por outro lado, eu sou um pouco mais favorável a essa portaria, no sentido de acolher o paciente psiquiátrico e assistir a família. Entretanto, eu tenho uma preocupação muito grande, que aqui no nosso país a gente tem exemplos disso todo dia, com relação a barragens que estouram, uma coisa ou outra. O nosso problema aqui é auditoria e fiscalização, né? Se tivéssemos auditoria e fiscalização para evitar abusos, como esses que nós discutimos até agora aqui, do paciente ficar ad eterno no hospital psiquiátrico, sobre o CAPS também, tem que ter uma auditoria e falar, esse CAPS não está funcionando porque falta psiquiatra. Então alguém tem que tomar uma providência para pôr lá um psiquiatra. Ou não está funcionando porque falta serviço social. Mas a gente tem um hábito aqui de empurrar meio com a barriga. Hoje, qual é a estrutura ideal de um CAPS? O CAPS tem o que chama a equipe de saúde mental, né? Que é o... Você tem três tamanhos de CAPS, depende do tamanho. CAPS 1, 2, 3. Mais básico é o quê? Enfermeiro? Tem que ter enfermeiro, tem que ter médico, tem que ter médico psicólogo. O CAPS 1 tem que ter psiquiatra numa carga horária pequena, se não me engano 20 horas, eu acho que é o que a portaria pede. Pode ter um médico não psiquiatra que vai fazer o cuidado, porque o CAPS 1 é destinado aos casos mais leves, aos casos que têm condição de ser tratado 100% ambulatorialmente, ele funciona só no horário comercial, ele não vai ser 24 horas. Né? O CAPS 2 já adensa mais, agrega mais gente na equipe, tem então psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, médico, psiquiatra, e o CAPS 3 também. O CAPS, na minha opinião, tem que ter psiquiatra, é indiscutível. Não faz o menor sentido um CAPS não ter alguma carga horária de psiquiatria. E aí, doutor Geraldo, quando falta essa estrutura... Alguém tem que tomar uma providência e deixar bem claro para a população que aquele CAPS é deficiente porque está faltando tal profissional. Porque senão a gente tem a ilusão de que tudo está funcionando maravilhosamente bem. E não está funcionando bem. E aí esse paciente acaba indo... Claro, ele não tem mais para onde ir. Ele tem que ir lá no CAPS. E vai lá, ele é mal atendido ou incompleto. Um atendimento incompleto, né? E também, por outro lado, não é facultado nenhum hospital psiquiátrico. Então, acho que tem que ter o acolhimento do paciente psiquiátrico, sim, e tem que ter uma vigilância, uma fiscalização, uma auditoria para evitar tudo isso que nós discutimos agora aqui. Por que teve essa política de saúde mental no Brasil, muito boa, por sinal, em vigor? Pelos abusos. Nós tivemos abusos, nossa, horríveis. Né? Então, se a gente pudesse ter um sistema de fiscalização, de auditoria, de acompanhamento, poderia funcionar melhor. Tá bem. Doutor Eduardo, 1 minuto. Bom, eu apoio a nota, como já deixei claro aqui, e aproveito até para lembrar uma questão. Muito do que vem nesse ato aí, nessa norma, ela vem também de um estudo que foi feito durante um período longo, eu conheço inclusive quem escreveu, do professor Dr. Quirino, né? E assim, eles se basearam realmente nas falhas que aconteciam nos CAPS, inclusive uma intervenção em questões de que CAPS que recebiam verba
e não atendiam o paciente, ou não ofereciam um mínimo de atendimento, mas estavam recebendo a verba. Então, eu acho que tem esse lado, assim, como você falou da fiscalização, então também estão questionando isso, né? O quanto que precisa ser fiscalizado, senão o dinheiro pode até conseguir, né, doutor Pedro? Mas depois mas não se não fiscaliza, vai funcionar. não vai funcionar. Bom, em relação à sua pergunta, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela abriu um link, agora eu falando que eu estou para entrar lá, eu não sei se é aberto a qualquer pessoa, só psiquiatra ou só associado à Associação Brasileira de Psiquiatria. E a ideia é que as pessoas realmente opinem, façam críticas, participem, e aí a partir daí eu acho que vão ser várias instituições que vão permitir então que essa norma seja revisada e siga em frente, né? Tá certo, então se você quiser inclusive conhecer melhor o trabalho dos doutores aqui, a gente está colocando o site que mostra alguns trabalhos deles, alguns textos inclusive, aí você pode acessar. Quer entrar em contato com a nossa redação? Também anote aí o número do nosso WhatsApp e entre em contato, mande a sua sugestão, a sua crítica e participe aqui da TV Câmara Campinas. Se você não acompanhou essa discussão por inteiro, acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas, entre na playlist Questão de Ordem e aí você acompanha esse e tantos outros programas. A gente fica por aqui e até uma próxima.